Meu nome é Carolina, tenho 35 anos e estou no meu novo apartamento quando meu telefone toca. É minha irmã, Estela, histérica. Ela está na minha casa antiga com um jogo de chaves que nossos pais lhe deram, afirmando que eles combinaram tudo para ela se mudar para lá. O que ela não entende é que aquela casa não é mais minha. Eu a vendi há 2 semanas. Os documentos estão assinados, o dinheiro depositado, a propriedade transferida. Meus pais pensaram que estavam assumindo o controle da minha vida novamente, mas chegaram tarde demais. Se você está assistindo a este vídeo, deixe um comentário me dizendo de onde você é. Clique no botão de curtir e se inscreva se histórias de dramas familiares ressoam com você. Confie em mim, esta jornada para reivindicar minha independência é uma que você não vai querer perder. Eu cresci em um bairro de classe média em Belo Horizonte, a primogênita, no que parecia ser uma família brasileira perfeita. De fora, parecíamos ideais. Pai bem-sucedido, mãe dedicada, 2 filhas com boas notas. Mas as aparências enganam, e por baixo do nosso retrato de família polido, escondia-se uma teia de controle e favoritismo que moldou toda a minha infância. Meu pai, Tomás, construiu sua carreira como advogado corporativo, subindo na hierarquia através de pura determinação e uma personalidade intransigente. Em casa, ele aplicava essa mesma rigidez à paternidade. Cada decisão em nossa casa passava por ele primeiro, desde as roupas que vestíamos até os amigos que podíamos ter. Para ele, controle não era apenas uma preferência, era a única maneira que ele entendia de demonstrar amor. Minha mãe, Eleonora, que um dia aspirou ser artista, abandonou seus sonhos quando se casou com meu pai. Ela canalizou toda a sua energia criativa para criar a imagem de família perfeita e para mimar Estela. Olhando para trás, percebo agora que minha mãe vivia vicariamente através da minha irmã, vendo nela uma segunda chance para a vida despreocupada que ela nunca teve. E então havia Estela, 5 anos mais nova que eu. Desde o momento em que nasceu, ela se tornou o centro do nosso universo familiar. Enquanto eu era esperada para tirar notas 10, manter um comportamento perfeito e assumir responsabilidades além da minha idade, Estela podia simplesmente existir e ser elogiada por isso. Seus boletins medíocres eram celebrados como se fossem conquistas acadêmicas. Suas birras eram toleradas como temperamento artístico. As regras que governavam minha vida simplesmente não se aplicavam a ela. A Carolina precisa dar o exemplo, dizia meu pai sempre que eu questionava a disparidade. Você é a mais velha. Precisa ser responsável. Aos 12 anos, eu cozinhava o jantar da família 3 noites por semana, enquanto Estela jogava videogame. Aos 16, eu gerenciava a agenda da nossa família e ajudava com as finanças da casa, enquanto Estela podia se concentrar exclusivamente em sua vida social. Quando ela bateu o carro do nosso pai aos 17 anos, eles compraram um novo para ela. Quando pedi ajuda para me inscrever no vestibular, me disseram para me virar sozinha, porque a independência constrói o caráter. O padrão continuou durante o ensino médio. Meu pai traçou todo o meu futuro acadêmico. Eu frequentaria a mesma universidade que ele, a UFMG, estudaria direito, entraria em seu escritório e, eventualmente, me tornaria sócia. Minhas tentativas de expressar interesse em economia ou administração eram descartadas como fases. Enquanto isso, Estela transitava entre querer ser atriz, fotógrafa, chefe, e meus pais apoiavam cada nova paixão com equipamentos caros e aulas particulares. A faculdade me deu o primeiro gosto de liberdade. Entrei na UFMG, mas usando as bolsas que consegui secretamente, escolhi cursar economia em vez de direito, contrariando a escolha do meu pai. Aqueles 4 anos longe de casa me mostraram como a vida poderia ser quando eu tomava minhas próprias decisões. Descobri meu talento para análise financeira e estratégia de investimento. Entrei em grupos de estudo sem pedir permissão. Fiz amigos que valorizavam minhas opiniões. Após a formatura, joguei a bomba. Eu havia aceitado um cargo em uma empresa de consultoria financeira em vez de me matricular no curso de Direito. O jantar em família onde anunciei essa notícia permanece gravado em minha memória. O rosto de meu pai passou da expectativa confiante para a incredulidade e depois para uma raiva fria. Nós nem investimos na sua educação para você desperdiçá-la empurrando papéis em algum banco, disse ele, sua voz perigosamente baixa. Não é empurrar papéis, tentei explicar. É ajudar as pessoas a construir segurança financeira
Entender investimentos. É uma decepção, ele interrompeu. Mas suponho que é isso que deveríamos esperar agora, disse minha mãe, sem dizer nada durante a troca, apenas me olhando com olhos tristes que, de alguma forma, me fizeram sentir pior do que a raiva do meu pai. Estela, no entanto, aproveitou a oportunidade para anunciar que estava pensando em fazer direito, tornando-se instantaneamente a heroína da família. Aquela noite marcou o início de um congelamento emocional sutil, mas persistente. Minhas ligações para casa iam para as caixas postal. Reuniões de família apresentavam perguntas pontuais sobre quando eu iria levar a sério minha carreira. Presentes de feriado se tornaram práticos a ponto de serem insultuosos. Livros sobre faculdades de direito apareciam sob a árvore de Natal ano após ano. Apesar disso, mergulhei de cabeça na minha nova carreira. Trabalhei mais horas do que qualquer outra pessoa no meu departamento. Me voluntariei para projetos desafiadores e, lentamente, construí uma reputação como alguém que podia resolver problemas financeiros complexos. Enquanto minha família via minha escolha de carreira como uma rebelião, descobri que era, na verdade, minha vocação. 10 anos da minha carreira financeira, eu havia subido de analista júnior para assessora de investimento sênior em uma das firmas mais respeitadas de Belo Horizonte. Meus clientes confiavam em mim, meus colegas me respeitavam e, pela primeira vez, me senti verdadeiramente confiante em minha identidade profissional. Essa confiança acabou se espalhando para minha vida pessoal, levando a uma decisão que mudaria tudo: comprar minha própria casa. Eu vinha economizando diligentemente desde meu primeiro salário, morando em um apartamento modesto, dirigindo o mesmo carro confiável por anos e investindo cuidadosamente meus bônus em vez de esbanjar. Minha disciplina financeira valeu a pena e, aos 32 anos, eu havia acumulado o suficiente para uma entrada substancial em uma casa em um bairro tranquilo, em Nova Lima, nos arredores da cidade. O dia em que comecei a procurar uma casa permanece um dos mais emocionantes da minha vida. Havia algo profundamente poderoso em caminhar por espaços, imaginar meu futuro neles e saber que eu tinha os meios para tornar esse futuro real. Depois de visitar quase 20 imóveis, eu a encontrei. Um charmoso sobrado em estilo colonial, com janelas salientes, piso de madeira e um quintal pequeno, mas convidativo, onde eu poderia plantar um jardim. A casa não era perfeita pelos padrões convencionais. A cozinha precisava de modernização. O banheiro da suíte era menor que o ideal e o porão mostrava sinais de pequenos danos por umidade. Mas no momento em que entrei pela porta da frente, senti uma sensação de pertencimento que nunca havia experimentado antes. Esta casa, com todas as suas falhas e potencial, poderia ser verdadeiramente minha. Não um espaço controlado por meus pais. Não um aluguel temporário, mas meu próprio santuário. Você precisa ver o cantinho de leitura debaixo da escada, disse eu à minha mãe, animada pelo telefone depois de fazer minha oferta. E há este lugar perfeito para um escritório com vista para o quintal. Estou pensando em pintar a sala de estar com um lindo tom de verde sálvia. Carolina, interrompeu minha mãe, sua voz preocupada em vez de compartilhar meu entusiasmo. Você nem acha que comprar uma casa é um pouco prematuro? Você nem está casada ainda. Aquele comentário me parou. Na visão de mundo da minha família, a vida de uma mulher seguia uma progressão estrita: faculdade, emprego inicial, casamento, compra de casa com o marido, filhos. Ao comprar uma casa sozinha, eu estava rompendo essa narrativa de uma forma que aparentemente os deixava desconfortáveis. Mãe, eu tenho 32 anos, uma carreira estável e um crédito excelente. Esta é uma jogada financeira inteligente, expliquei, tentando enquadrar minha decisão em termos práticos que eles pudessem aceitar. Seu pai acha que você deveria esperar, respondeu ela, como se isso resolvesse a questão. Imóveis são complicados. Você poderia ser enganada. Apesar da desaprovação deles, prossegui com a compra. Meu pai se recusou a comparecer à assinatura, enviando uma mensagem pontual sobre seus sentimentos. Minha mãe veio, mas passou o tempo todo apontando problemas potenciais com a propriedade. Estela revirou os olhos durante todo o processo, fazendo comentários sobre como minha escolha era suburbana e entediante. Nada disso diminuiu minha alegria quando as chaves finalmente foram colocadas em minha mão. Naquela primeira noite em minha casa vazia,
Sentei-me no chão da sala com comida de delivery e uma garrafa de champanhe, sentindo uma profunda sensação de realização. Cada centímetro quadrado deste espaço representava minhas escolhas, meu trabalho duro, minha visão para a minha vida. Nos meses seguintes, transformei a casa em um lar que refletia minha personalidade. Pintei as paredes em tons calmantes de azul e verde, instalei estantes para minha crescente coleção de livros e investi em uma reforma de cozinha de nível profissional que tornou o cozinhar uma alegria em vez de uma tarefa. Meu quintal se tornou meu projeto de fim de semana. Plantei rosas, ervas e uma pequena horta que rendeu seus primeiros tomates no final do verão. O que minha família não conseguia entender era que esta casa representava mais do que apenas um investimento financeiro ou um lugar para morar. Era a prova tangível de que eu poderia construir uma vida gratificante em meus próprios termos. Cada pagamento da hipoteca parecia uma afirmação. Eu sou capaz, sou independente, sou o suficiente. Por 3 anos, vivi pacificamente em minha casa, estabelecendo rotinas que me nutriam. Manhãs de domingo lendo na janela saliente. Noites de quarta-feira em videochamadas com amigos, enquanto cozinhava o jantar. Reuniões mensais do Clube do Livro no meu porão recém-acabado. Eu havia criado não apenas um espaço para morar, mas uma vida que centrava minhas necessidades e preferências pela primeira vez. Minha situação financeira continuou a melhorar à medida que assumi mais clientes e recebi promoções regulares. Configurei pagamentos extras automáticos na minha hipoteca, investi em contas de aposentadoria e até comecei um fundo separado para futuras aventuras de viagem. Finalmente, senti que minha vida era completamente minha, estável, satisfatória e segura. Mal sabia eu que minha independência duramente conquistada estava prestes a enfrentar seu maior desafio, vindo das pessoas que deveriam estar celebrando meu sucesso. O primeiro sinal de problema veio cerca de 3 anos depois que me mudei. A campainha tocou inesperadamente em uma manhã de domingo, enquanto eu ainda estava de pijama, desfrutando de um café e das palavras cruzadas. Ao abrir a porta, encontrei meus pais e Estela na minha varanda com sorrisos brilhantes que não chegavam aos olhos. Visita surpresa, anunciou minha mãe, passando por mim para dentro da casa sem esperar por um convite. Estávamos no bairro e pensamos em passar por aqui. Meu bairro ficava a 30 minutos da casa deles, na direção oposta de qualquer lugar que eles costumavam ir. Não foi uma visita casual, foi uma intrusão deliberada. Essas visitas surpresas se tornaram um padrão. A cada poucas semanas, eles apareciam sem avisar, muitas vezes em horários inconvenientes. Meu pai andava pela minha casa, inspecionando minhas reformas com olhos críticos, apontando o que ele teria feito de diferente. Minha mãe reorganizava meus itens de decoração quando pensava que eu não estava olhando. Estela se esparramava nos meus móveis, comentando sobre quanto espaço eu tinha só para uma pessoa. Inicialmente, tentei ser complacente. Eles eram família, afinal. Mas suas visitas pareciam cada vez menos um momento de união familiar e mais uma vigilância. Como se estivessem verificando se eu não havia falhado de alguma forma que pudessem usar para provar que minha independência era um erro. Nessa época, a vida de Estela deu uma guinada para baixo. Ela havia pulado de emprego em emprego desde a faculdade, nunca ficando em nenhum lugar por mais de 6 meses. Sua última posição, em uma empresa de marketing, havia terminado abruptamente, embora as histórias sobre o porquê variassem dependendo de para quem ela estava contando. Para nossos pais, ela alegou reestruturação da empresa. Para mim, em um raro momento de honestidade, depois de várias taças de vinho, ela admitiu que foi demitida por atrasos crônicos. O que ficou cada vez mais claro foi que Estela estava se afogando em dívidas. Roupas de grife, um apartamento de luxo que ela não podia pagar e um estilo de vida mantido com cartões de crédito a alcançaram. Ela começou a me ligar pedindo empréstimos temporários que nunca foram pagos. Só até o próximo mês, ela prometia. Tem uma ótima oportunidade alinhada. As ótimas oportunidades nunca se materializavam, mas os pedidos de dinheiro se tornaram mais frequentes. Quando finalmente comecei a recusar, sugerindo que ela falasse com um consultor financeiro sobre consolidação de dívidas, a dinâmica familiar mudou novamente. De repente, meus pais começaram a dar indiretas sobre como minha casa era grande demais para uma pessoa só, e que pena era que todo aquele espaço estivesse sendo desperdiçado.
Sua irmã é família, disse minha mãe durante uma de suas visitas não anunciadas. A família ajuda um ao outro. Você tem todo esse espaço e ela precisa de um lugar para ficar enquanto se reergue. Ela tem um apartamento, apontei, que ela não pode pagar, contrapôs meu pai. Seja razoável, Carolina. Não é como se você estivesse usando o quarto de hóspedes. O que eles estavam sugerindo não era uma ajuda temporária, mas uma tomada completa do meu espaço pessoal. A irmã que nunca teve que compartilhar nada, agora teria direito à metade do que eu trabalhei tanto para construir. A situação piorou quando Stella terminou com o namorado pela 5ª vez em 2 anos. Segundo a fofoca da família, ela estava morando principalmente na casa dele para economizar dinheiro, enquanto continuava a manter a aparência de ter seu próprio apartamento. Com o fim desse arranjo, ela estava verdadeiramente sem moradia estável. Meus pais convocaram um jantar de família em sua casa, que se revelou uma emboscada. Eles já haviam montado o quarto de hóspedes da minha casa em suas mentes, discutindo como Stella poderia ajudar com a hipoteca. Embora ela não pudesse pagar nem suas próprias contas, e como seria bom para mim ter companhia. Embora eu explicasse repetidamente que valorizava minha solidão. Absolutamente não. Eu finalmente disse com firmeza, depois de ouvir seus planos. Eu amo a Stella, mas não convivemos bem juntas. Ela pode ficar por 2 semanas enquanto encontra um novo lugar, mas esse é o meu limite. A mesa ficou em silêncio. Então meu pai falou naquele tom frio e desapontado, que eu ouvi tantas vezes. Pensei que tínhamos te criado melhor que isso. A família cuida da família. Eu estou cuidando de mim mesma, respondi. Que é o que vocês sempre me disseram para fazer, lembram? O jantar terminou com uma tensão espessa o suficiente para cortar com uma faca. Quando eu estava saindo, Stella me puxou de lado com lágrimas nos olhos. Eu não daria trabalho nenhum, disse ela. Eu realmente preciso disso, Carolina. Por um momento, a culpa me atingiu. Então me lembrei das dezenas de itens emprestados e nunca devolvidos, dos empréstimos nunca pagos, das responsabilidades que ela evitou enquanto eu as assumia. Mantive-me firme na minha oferta de 2 semanas, que ela recusou com uma expressão magoada que mais tarde seria usada como arma contra mim nas conversas familiares. Uma semana depois, voltei de uma viagem de negócios e encontrei algo estranho em minha casa. Nada estava faltando, mas os itens estavam ligeiramente fora do lugar. As gavetas da minha escrivaninha pareciam ter sido remexidas. A chave reserva que eu guardava em uma gaveta da cozinha não estava em seu lugar habitual. Uma sensação ruim se instalou no meu estômago quando percebi o que havia acontecido. Alguém esteve na minha casa enquanto eu estava fora, e eu tinha uma forte suspeita de quem era. Minha suspeita foi confirmada quando encontrei uma caneca desconhecida na minha lava-louças, da mesma marca distinta que Stella sempre usava. Verifiquei meu porta-chaves e contei. Todas as chaves estavam lá, o que significava que Stella havia obtido outra chave de alguma forma. Ela teria feito uma cópia durante uma de suas visitas? Meus pais teriam dado a ela a chave de emergência deles? A confirmação final veio quando recebi acidentalmente uma correspondência endereçada a Stella no meu endereço. Ela já havia começado a usar minha casa como seu endereço oficial, sem meu conhecimento ou permissão. Quando a confrontei por telefone, ela minimizou como se não fosse nada demais e disse que precisava de um endereço estável para se candidatar a empregos. Naquela noite, ouvi uma conversa que me gelou até os ossos. Eu havia parado na casa dos meus pais para devolver algumas travessas emprestadas e ouvi vozes do escritório do meu pai. A porta estava entreaberta e a risada distinta de Stella flutuou para fora. Parando no corredor, eu escutei. Ela sempre foi muito rígida, dizia meu pai. Às vezes, as pessoas precisam de ajuda para gerenciar seus ativos adequadamente. A casa é demais para ela de qualquer maneira. Ela mal fica lá com todas as suas viagens de trabalho, concordou Stella. Faz mais sentido eu ser a residente principal. Nós te ajudaremos a se instalar, acrescentou minha mãe. A Carolina vai acabar aceitando. Ela sempre faz o que é certo para a família no final. Afastei-me silenciosamente, com as mãos tremendo. Eles não estavam apenas planejando que Stella ficasse temporariamente. Eles estavam conspirando para essencialmente tomar minha casa, a única coisa que era verdadeiramente minha. Na manhã seguinte, chamei um chaveiro. À tarde, todas as fechaduras da minha casa haviam sido trocadas e eu tinha um novo sistema de segurança instalado, com câmeras cobrindo cada entrada.
O chaveiro me deu chaves novas com "não duplicar" claramente estampado nelas. Foi uma despesa que eu não havia planejado, mas a paz de espírito valeu cada centavo. A reação foi rápida e explosiva. Meu telefone começou a tocar naquela mesma noite. Primeiro Stella, depois minha mãe, finalmente meu pai. Deixei todos irem para a caixa postal, precisando de tempo para processar minhas emoções e preparar minha resposta. As mensagens que eles deixaram me disseram tudo o que eu precisava saber sobre suas intenções. Que diabos, Carolina? A voz de Stella estava indignada. Passei aí para deixar uma correspondência e minha chave não funcionou. Você trocou as fechaduras? A mensagem da minha mãe estava carregada de culpa. Querida, a Stella está muito chateada. Não entendo por que você faria algo tão hostil. Estamos apenas tentando ajudar vocês duas. A mensagem do meu pai foi a mais reveladora. Este comportamento infantil precisa parar imediatamente. Me ligue de volta para que possamos discutir a reversão desta decisão ridícula. Quando finalmente liguei para meu pai no dia seguinte, seu tom era um que eu reconhecia da infância. A voz que ele usava para estabelecer uma lei irrefutável. Você fez a Stella se sentir indesejada e magoou profundamente sua mãe, disse ele sem preâmbulos. A família deve sempre ter acesso às casas uns dos outros em caso de emergência. Pai, a Stella usou a chave dela para entrar na minha casa quando eu não estava lá, expliquei calmamente. Ela tem usado meu endereço sem minha permissão. Isso ultrapassa um limite. Não seja tão egoísta. Ele retrucou. Sua irmã está passando por um momento difícil. Você tem recursos que ela não tem. Isso não é apenas sobre uma casa. É sobre seus valores e prioridades. Minha prioridade é manter os limites da minha casa, respondi, lutando para manter minha voz firme. Eu trabalhei duro por esta casa. Ela representa minha independência. Independência? Ele zombou. É assim que você chama excluir sua família? O que acontece se algo acontecer com você enquanto estiver sozinha naquela casa? Quem saberia? É por isso que eu tenho um sistema de alarme agora, apontei. A conversa se deteriorou a partir daí, terminando com a declaração sinistra do meu pai. Isso não acabou, Carolina. As famílias encontram maneiras de cuidar umas das outras, mesmo quando um membro está sendo irracional. Uma semana depois, descobri até onde Stella havia ido na violação dos meus limites. Uma carta chegou de uma empresa de crédito, da qual eu nunca tinha ouvido falar, agradecendo-me por ser fiadora no financiamento do carro novo de Stella. Eu não havia feito tal coisa. Ligando para a empresa em pânico, descobri que Stella havia listado meu endereço como sua residência principal e, de alguma forma, usou minhas informações, incluindo meu CPF, como fiadora. Levei 3 dias estressantes, várias ligações e, finalmente, uma visita à agência de crédito com minha identificação e comprovante de residência para desembaraçar a bagunça. O gerente foi simpático, mas direto. Você pode querer verificar seu score de crédito e considerar um bloqueio no seu CPF. Isso parece fraude de identidade. A palavra fraude pairava no ar. Minha própria irmã havia essencialmente cometido um crime contra mim. Quando confrontada, Stella começou a chorar, alegando que estava desesperada e sabia que não aprovariam seu financiamento sem um fiador. Ela jurou que faria todos os pagamentos em dia. Não é essa a questão, tentei explicar. Você nem pode usar minhas informações sem permissão. É ilegal, Stella. Ah, então agora você está me ameaçando de me prender? Ela retrucou. Sua própria irmã, por um mal-entendido. Uau, Carolina. Simplesmente uau. Essa narrativa de mal-entendido rapidamente se tornou a versão oficial da família. Segundo meus pais, eu estava reagindo de forma exagerada a um erro inocente cometido por uma irmã necessitada. Minha mãe ligava diariamente, alternando entre súplicas chorosas e fria decepção. Parentes distantes de repente entraram em contato, me incentivando a fazer as pazes e ajudar a pobre Stella. A máquina familiar estava em pleno funcionamento, trabalhando para desgastar minha resistência. Meu pai convocou uma reunião de família de emergência em sua casa, a qual compareci com relutância, sentindo que seria outra emboscada. Mas querendo enfrentar a situação de frente. Eu não estava errada. Ambos os pais e Stella sentaram-se à minha frente como um tribunal, com expressões graves. Estivemos conversando, começou meu pai, e achamos que encontramos uma solução que funciona para todos. A solução era de uma arrogância de tirar o fôlego.
Eles propuseram que eu adicionasse legalmente o nome de Stella à escritura da minha casa, criando uma propriedade conjunta. Isso permitiria que ela contribuísse, embora não tivesse dinheiro, e lhe daria estabilidade às custas da minha. Em suas mentes, isso não era apenas razoável, mas a escolha moral obviamente correta. Absolutamente não, eu disse sem hesitar. A casa é minha. Eu paguei por ela. Eu a mantenho. Não vou adicionar ninguém à escritura. Esse egoísmo está abaixo de você, disse meu pai, inclinando-se para na frente. Sua irmã precisa de segurança que apenas a família pode fornecer. Então por que vocês não a adicionam à escritura da sua casa? Perguntei incisivamente. Um silêncio desconfortável se seguiu. Então minha mãe falou suavemente. Porque estamos envelhecendo, querida. Trata-se de planejar o futuro de vocês duas. A verdade me atingiu como um golpe físico. Não se tratava apenas de ajudar Stella em uma fase ruim. Eles estavam armando uma solução permanente para o problema Stella. Transferir a responsabilidade de cuidar dela de si mesmos para mim, pelo resto de nossas vidas. A resposta é não, repeti. E sempre será não. A expressão do meu pai endureceu. Se você não for razoável sobre isso, talvez precisemos explorar outras opções. Tenho colegas especializados em direito de família e sucessões. Existem maneiras de garantir que os bens da família sejam gerenciados adequadamente quando uma das partes está sendo excessivamente difícil. Era uma ameaça velada. Meu pai, o advogado, estava sugerindo que poderia usar meios legais para forçar minha mão. Se ele realmente poderia fazer isso era questionável, mas o fato de ele sequer ameaçar tal ação mostrava o quão longe as coisas haviam se deteriorado. Com o passar das semanas, comecei a ouvir de primos e tias que Stella estava espalhando histórias sobre mim, alegando que eu havia prometido que ela poderia se mudar e depois, cruelmente, mudei de ideia, sugerindo que eu tinha muito dinheiro, mas estava acumulando enquanto ela lutava, insinuando que havia algo psicologicamente errado comigo, porque eu precisava de tanto espaço para mim mesma. A pressão constante começou a afetar minha saúde mental. Tinha dificuldade para dormir, preocupada com qual novo limite seria ultrapassado a seguir. Instalei câmeras de segurança adicionais e me peguei verificando-as obsessivamente. No trabalho, minha concentração sofreu, levando a erros que eu normalmente nunca cometeria. O santuário que eu havia criado estava começando a parecer uma fortaleza sitiada. Uma noite, voltando para casa mais tarde do que o normal, notei sinais sutis de que alguém esteve na minha casa novamente. Nada estava faltando, mas as coisas estavam ligeiramente fora do lugar. Um livro movido, um armário deixado entreaberto que eu sempre mantinha fechado. Verificando as imagens da minha câmera de segurança, não vi nada nas entradas, o que significava que quem quer que tenha entrado conseguiu desativar ou evitar as câmeras. Naquela noite, sentei-me sozinha na minha cozinha, uma xícara de chá esfriando diante de mim, e percebi com uma clareza alarmante. Eu não me sentia mais segura em minha própria casa. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente pela primeira vez em anos e marquei uma consulta com uma advogada de imóveis, não uma das colegas do meu pai ou alguém conectado ao seu escritório. Eu precisava de um conselho objetivo de alguém sem participação no meu drama familiar. A advogada, uma mulher direta chamada Diana, ouviu atentamente minha situação sem julgamento. Quando terminei de explicar, ela se recostou na cadeira com uma expressão pensativa. Pelo que você descreveu, seu pai não tem base legal para reivindicar interesse em sua propriedade, ela me assegurou. Você a comprou de forma independente com seus próprios fundos e apenas o seu nome está na escritura e na hipoteca. No entanto, ela acrescentou, sua expressão ficando mais preocupada, já vi disputas familiares como esta se tornarem feias de maneiras que vão além dos direitos legais. O que você quer dizer? Perguntei. Membros da família às vezes entram com ações ou petições frívolas, que, embora em última análise sem sucesso, podem imobilizar propriedades em processos legais por meses ou anos. Eles podem alegar que existiam acordos verbais ou que contribuíram para a propriedade de maneiras que lhes dariam direito à propriedade parcial. Meu pai é advogado, eu disse em voz baixa. Ele saberia exatamente como fazer isso. Diana assentiu gravemente, o que torna a ameaça mais crível.
Alguém da sua família fez contribuições financeiras para a sua casa, ajudou com a entrada, fez pagamentos da hipoteca, financiou reformas. Balancei a cabeça com firmeza. Nem um centavo. Fui cuidadosa com isso precisamente porque queria que a casa fosse completamente minha. Isso é bom, disse ela. Mantém a situação legalmente mais limpa. Mas estou preocupada com sua irmã usando seu endereço para assuntos financeiros e potencialmente acessando sua casa sem permissão. Isso pode complicar as coisas. Depois de discutir várias opções, Diana sugeriu algo que eu não havia considerado. Você já pensou em vender a casa? A pergunta me pegou de surpresa. Vender minha casa amada, o espaço que eu criei para mim, a personificação física da minha independência. O simples pensamento fez meu peito apertar. Eu sei que parece drástico, continuou Diana, notando minha reação. Mas às vezes, remover o objeto de discórdia é a solução mais limpa. Sua família não pode lutar com você pelo controle de uma casa que você não possui mais. Saí do escritório de Diana com o coração pesado, mas com uma crescente sensação de que ela poderia estar certa. No dia seguinte, uma conversa casual com uma colega de trabalho adicionou mais lenha a esse fogo inquietante. Você parece distraída ultimamente, comentou Amanda durante nosso almoço. Tudo bem? Eu raramente discutia assuntos pessoais no trabalho, mas Amanda e eu nos tornamos amigas ao longo dos anos. Compartilhei uma versão higienizada da minha situação familiar, cuidadosa para não revelar muitos detalhes. Espere, interrompeu Amanda, sua expressão alarmada. Seu pai é Tomás Oliveira, o advogado corporativo? Quando confirmei, ela hesitou antes de continuar. Carolina, acho que você deveria saber. Meu marido trabalha no escritório Matos em Ferraz. Ele mencionou que Tomás Oliveira estava consultando o departamento de direito de família deles sobre algo relacionado a estabelecer uma possível interdição para gerir os bens de um filho adulto. Meu sangue gelou. Matos em Ferraz era um escritório de advocacia de prestígio, conhecido por lidar com complexos assuntos de patrimônio familiar. Se meu pai estava consultando eles, ele estava falando sério sobre suas ameaças. Pode ser totalmente não relacionado, acrescentou Amanda rapidamente. Mas dado o que você acabou de me dizer, não, isso não pode ser uma coincidência, eu disse, minha mente acelerada. Obrigada por me contar. Naquela noite, tomei uma decisão que partiu meu coração, mas que parecia cada vez mais necessária para minha sanidade e segurança. Eu venderia minha casa, rápida e silenciosamente, antes que minha família pudesse interferir. Na manhã seguinte, contatei uma corretora de imóveis especializada em vendas rápidas. Lígia foi direta e eficiente, explicando que vender rapidamente provavelmente significaria aceitar um preço um pouco mais baixo. Mas, dada a localização desejável da minha casa e o mercado aquecido, ainda poderíamos visar um valor razoável. Com que rapidez você precisa vender? Ela perguntou. O mais rápido que for legalmente possível, respondi. Lígia assentiu, entendendo a urgência sem pressionar por detalhes. Podemos anunciá-la como preço para vender logo e focar em compradores que possam fechar rapidamente. Ofertas à vista seriam ideais. Menos contingências, fechamento mais rápido. Concordamos em uma estratégia, sem anúncios públicos, sem open houses, sem placas no quintal que alertassem minha família ou vizinhos. Lígia entraria em contato diretamente com sua rede de compradores sérios que procuravam na minha área. A casa seria mostrada apenas com hora marcada, quando eu pudesse garantir que nenhum membro da família passaria por ali. O processo andou com uma velocidade surpreendente. Em 3 dias, Lígia havia organizado 5 visitas particulares a compradores pré-qualificados. No fim de semana, eu tinha 2 ofertas concorrentes, ambas acima do que eu esperava, dadas as circunstâncias apressadas. Aceitei a mais alta, uma oferta à vista de um jovem médico se mudando para Belo Horizonte para um cargo em um hospital, que estava ansioso para fechar rapidamente. Enquanto o processo de documentação começava, vivia em um estado de ansiedade constante, pulando sempre que meu telefone tocava, meio esperando que meu pai ligasse com conhecimento dos meus planos. Não contei a ninguém, exceto a Amanda, jurando-a ao segredo. Todas as noites, eu discretamente embalava outra caixa de itens pessoais, guardando-as em um depósito alugado do outro lado da cidade. A parte mais difícil era andar pela minha casa, sabendo que em breve a deixaria para sempre. O jardim que eu cuidei por 3 estações.
A cozinha, onde finalmente aperfeiçoei a receita de pão de queijo da minha avó. O cantinho de leitura, onde passei inúmeras manhãs de domingo com café e livros. Cada canto guardava memórias de independência e paz duramente conquistadas. No entanto, à medida que a data de fechamento se aproximava, algo inesperado aconteceu. Junto com a dor de partir, comecei a sentir uma emoção diferente: alívio. A casa que uma vez representou minha liberdade havia se tornado um campo de batalha, uma fonte de estresse constante e conflito familiar. Talvez deixá-la ir fosse o ato supremo de autoproteção. 2 semanas depois de anunciar a casa, sentei-me em um cartório assinando os papéis finais que transferiam a propriedade para o jovem médico e sua esposa. Eles pareciam gentis e animados para tornar o espaço deles. Enquanto eu entregava as chaves, a esposa apertou minha mão e disse: "Nós cuidaremos bem dela." Eu assenti, incapaz de falar com o nó na garganta. Então eu saí, não mais proprietária de uma casa, mas de alguma forma me sentindo mais no controle do que em meses. No mesmo dia, assinei um contrato de aluguel de um apartamento moderno em um prédio seguro no bairro de Lourdes, um lugar que minha família nunca esperaria que eu escolhesse, com porteiro 24 horas e sistema de entrada com cartão de acesso. Combinei para que meus móveis e caixas restantes fossem movidos diretamente da casa para o apartamento no dia seguinte ao fechamento. Por 2 semanas, não contei a ninguém da minha família sobre a venda. Mudei meu endereço de correspondência, atualizei minhas informações no trabalho e comecei o processo de estabelecer minha nova vida. Os lucros da venda da casa foram para uma conta separada da qual minha família não tinha conhecimento. Pela primeira vez em meses, dormi a noite inteira sem verificar câmeras de segurança ou me assustar com pequenos ruídos. A simetria perfeita do tempo, o fechamento da venda da casa exatamente 2 semanas antes da jogada final de poder da minha família, ainda parece justiça poética. Eu não tinha ideia do que eles estavam planejando, mas o destino providenciou para que minha contraofensiva já estivesse completa antes mesmo de eles fazerem o primeiro movimento. A ligação de Stella veio em uma tarde de terça-feira, enquanto eu me instalava no meu novo apartamento, arrumando livros nas prateleiras embutidas que foram uma das características que me atraíram para o espaço. "Carolina?" Sua voz tremia de excitação. "Tenho notícias incríveis. Você não vai acreditar no que a mamãe e o papai fizeram." "O que foi?" Perguntei, minha guarda imediatamente levantada. "Estou na frente da sua casa agora mesmo." Ela anunciou triunfante. "Mamãe e papai me deram as chaves. Eles disseram que resolveram tudo para eu poder me mudar e te ajudar a administrar a propriedade." Uma onda fria de choque me percorreu, seguida imediatamente por uma estranha, quase vertiginosa sensação de incredulidade. Eles realmente fizeram isso. Tomaram uma decisão unilateral sobre minha propriedade, minha vida, sem nem mesmo me avisar primeiro. A audácia era de tirar o fôlego. "Stella", eu disse lentamente. "Essa casa não é mais minha. Eu a vendi há 2 semanas." O silêncio do outro lado se estendeu por vários segundos. "Do que você está falando?" Ela finalmente gaguejou. "Você não pode ter vendido. Mamãe e papai acabaram de fazer as chaves ontem." "Bem, agora são chaves da casa de outra pessoa", respondi, surpresa com o quão calma eu me sentia. A venda foi concluída há 14 dias. Os novos proprietários não devem ter trocado as fechaduras ainda. "Você está mentindo", ela acusou, sua voz se elevando. "Você está apenas dizendo isso para me manter fora. Abra uma porta, Carolina. Eu sei que você está aí." "Eu não estou aí", eu disse. "Estou no meu novo apartamento no centro. Se você nem acredita em mim, toque a campainha. O casal adorável que comprou a casa pode estar em casa. Tenho certeza que eles ficariam interessados em saber por que uma estranha está tentando usar chaves na porta da frente deles." Ouvi sua respiração pesada. Então, o som de passos. "Meu Deus!" ela sussurrou depois de um momento. "Tem móveis diferentes visíveis pela janela. Carolina, o que você fez?" "Eu tomei uma decisão sobre minha própria propriedade", respondi simplesmente, como os adultos fazem. A ligação terminou abruptamente quando Stella desligou. Menos de 10 minutos depois, meu telefone acendeu com o número dos meus pais. Respirei fundo e atendi. "Qual é o significado disso?" A voz do meu pai trovejou pelo alto-falante, sem cumprimentos. "A Stella diz que você vendeu a casa. Diga-me que não é verdade." "É absolutamente verdade", confirmei.
Os papéis estão assinados, o dinheiro está na minha conta e os novos proprietários tomaram posse. Sem consultar sua família? Ele exigiu, a indignação fazendo sua voz tremer. Como você pôde tomar uma decisão tão significativa sem discuti-la conosco primeiro? A ironia era tão espessa que quase ri. Da mesma forma que vocês decidiram dar as chaves da minha casa para a da Estela sem me consultar, suponho. Isso foi diferente, insistiu ele. Estávamos tentando ajudar vocês duas. Dando minha propriedade de presente? Perguntei. Isso não parece ajuda. Parece controle. Onde você está? Minha mãe interveio, aparentemente tendo pego no telefone. Precisamos discutir isso como uma família, cara a cara. Hesitei. Parte de mim queria manter minha nova localização privada, manter a ruptura limpa que eu havia criado. Mas outra parte sabia que esse confronto precisava acontecer se eu quisesse estabelecer limites saudáveis com minha família. Vou te mandar o endereço por mensagem, eu disse finalmente. Mas esta é a minha casa, e espero que vocês respeitem isso. Eles chegaram 90 minutos depois, os três, invadindo o saguão do meu prédio com expressões que variavam de fúria, meu pai, a traição magoada, minha mãe, e ressentimento carrancudo, Estela. O porteiro ligou pedindo permissão antes de permitir que eles acessassem os elevadores, uma medida de segurança que eu agora apreciava mais do que nunca. Quando eles entraram no meu apartamento, seus olhos percorreram o ambiente, absorvendo o espaço moderno com suas janelas do chão ao teto e móveis contemporâneos, tão diferentes da casa colonial tradicional que eu deixei para trás. Você fez isso para nos provocar, começou meu pai, sem preâmbulos, para punir a Estela por precisar de ajuda. Eu fiz isso para me proteger, corrigiu. Descobri que você estava consultando advogados no Matos & Ferraz sobre assumir o controle dos meus bens. Eu tenho 35 anos, pai. Não vou deixar você sequestrar minha vida porque acha que sabe o que é melhor. O lampejo momentâneo de surpresa dele me disse que a informação sobre o escritório de advocacia havia atingido o alvo. Ele não esperava que eu soubesse daquelas consultas. Você sempre foi dramática, interveio minha mãe. Seu pai estava apenas explorando opções para ajudar a família. Potencialmente me declarando incapaz de gerir minha própria propriedade? Perguntei incisivamente. Isso não é ajuda, é uma tomada hostil. Nós nunca faríamos isso, protestou ela, mas seus olhos se desviaram dos meus. As fechaduras já tinham sido trocadas. Estela deixou escapar, ainda fixada em seus planos frustrados. Quando tentei minha chave antiga do mês passado, não funcionou, mas a mamãe e o papai conseguiram chaves novas de alguma forma. Virei-me para meus pais, levantando uma sobrancelha interrogativamente. Meu pai pigarreou. Eu contatei um chaveiro, disse que era seu pai, e precisava acessar a propriedade devido a preocupações com seu bem-estar. Você mentiu para um chaveiro para obter acesso não autorizado à minha casa. Traduzi categoricamente. Você percebe que isso é ilegal? Que poderia ser considerado invasão de domicílio? Não seja ridícula, ele zombou. Eu sou seu pai. Sim, você é meu pai, não meu dono, não meu gerente, não meu tutor legal. Precisamos ser muito claros sobre essa distinção. Algo dentro de mim que vinha se acumulando por anos, décadas na verdade, finalmente se libertou. Todo o cuidadoso gerenciamento das minhas emoções, a evasão estratégica de conflitos, a acomodação de suas expectativas irracionais, tudo desmoronou. Por toda a minha vida, vocês me trataram como uma extensão de si mesmos, em vez de um indivíduo, eu disse, minha voz ganhando força a cada palavra. Vocês traçaram minha vida sem se preocupar com meus próprios desejos. Vocês me atribuíram responsabilidades enquanto davam liberdade à Estela. Vocês criticaram minhas escolhas enquanto a salvavam das consequências. Virei-me para minha irmã. Estela, eu te amo. Mas você foi permitida, até incentivada, a pegar e pegar sem dar nada em troca. Você usou meu endereço sem permissão. Tentou me fazer fiadora involuntária de um empréstimo. Violou minha privacidade repetidamente entrando na minha casa quando eu não estava lá. O rosto dela se contraiu, mas pela primeira vez eu não suavizei minha postura para aliviar seu desconforto. E vocês, continuei, encarando meus pais. Em vez de ajudar a Estela a se tornar independente, vocês permitiram sua dependência, e então tentaram transferir esse fardo para mim permanentemente, essencialmente dando a ela a minha casa.
Estávamos tentando garantir o futuro de vocês duas, insistiu meu pai, embora sua confiança habitual parecesse um pouco abalada. Não, corrigiu. Vocês estavam tentando resolver o problema Estela sem se incomodarem. Estavam tentando manter a ilusão de que tudo estava bem, enquanto evitavam o trabalho árduo de ajudá-la a se manter por conta própria. A sala ficou em silêncio. Minha mãe enxugava os olhos com um lenço de papel. Estela olhava para o chão. Meu pai olhava pela janela, a mandíbula trabalhando. Eu vendi a casa porque era a única maneira de proteger o que é meu, eu disse, mais suavemente. Eu nem deveria ter que tomar uma medida tão drástica, mas vocês não me deixaram escolha. Vocês mostraram repetidamente que não respeitam meus limites, minhas decisões ou minha autonomia. Então é isso? Perguntou minha mãe chorosa. Você está nos cortando, abandonando sua família? Eu não estou abandonando ninguém, respondi. Estou estabelecendo limites. Há uma diferença. Eu ainda quero um relacionamento com todos vocês, mas tem que ser um baseado no respeito mútuo. Eles saíram pouco depois. Meu pai, rígido de raiva não resolvida. Minha mãe, chorando baixinho. Estela, silenciosa e carrancuda. Quando a porta se fechou atrás deles, senti uma mistura complexa de emoções. Luto pelo relacionamento que eu gostaria que tivéssemos. Alívio por finalmente falar minha verdade. E, por baixo de tudo, uma crescente sensação de paz. Pela primeira vez na minha vida, eu havia traçado uma linha que não podia ser ignorada ou apagada. Se eles escolheriam respeitá-la, isso determinaria o futuro de nosso relacionamento. 6 meses se passaram desde aquele confronto no meu apartamento. 6 meses reconstruindo minha vida, me redescobrindo e redefinindo o que família significa para mim. A jornada não foi fácil, mas foi profundamente transformadora. O primeiro mês depois de vender minha casa foi o mais difícil. Apesar de saber que tomei a decisão certa para minha segurança e sanidade, lamentei a perda da minha amada casa. Senti falta do meu jardim, dos rangidos familiares do piso, da maneira como a luz da tarde se filtrava pelas janelas da cozinha. Algumas noites eu acordava desorientada, esquecendo momentaneamente onde estava. A reação da minha família não facilitou as coisas. Por 3 semanas após nosso confronto, não recebi contato de nenhum deles, um silêncio que foi ao mesmo tempo doloroso e revelador. Então vieram mensagens de texto da minha mãe, alternando entre chantagem emocional e tentativas desajeitadas de conversa normal. Meu pai se comunicava através dela, aparentemente incapaz ou indisposto a me contatar diretamente. Estela permaneceu completamente em silêncio. Durante este período, fiz algo que deveria ter feito anos atrás. Comecei a fazer terapia. O Dr. Medeiros era especializado em dinâmicas familiares e questões de limites, e nossas sessões semanais se tornaram uma âncora no mar turbulento de emoções que eu estava navegando. O que você está vivenciando é comum entre pessoas que cresceram em sistemas familiares controladores. Ele explicou durante uma sessão particularmente difícil. Muitas vezes, há um processo de luto quando você estabelece limites saudáveis, lamentando o relacionamento que gostaria de ter tido, enquanto se ajusta à realidade do que existe. Também me juntei a um grupo de apoio para adultos que lidam com relacionamentos familiares difíceis. Ouvir outros compartilharem experiências semelhantes me ajudou a entender que eu nem estava sozinha, que meus sentimentos eram válidos e que estabelecer limites não era egoísmo, mas necessário para a saúde emocional. Gradualmente, comecei a criar um novo senso de lar no meu apartamento. Comprei plantas para a varanda, criando uma versão em miniatura do jardim que eu amava. Encontrei novos rituais de fim de semana, a feira livre a 2 quadras de distância, o café local onde os baristas aprenderam meu nome, o clube do livro que se reunia na área comum do prédio. Diferente da minha vida antiga, mas satisfatório à sua maneira. No trabalho, me reconcentrei na minha carreira, canalizando minha energia para o crescimento profissional. Minha concentração voltou e com ela veio o reconhecimento. Uma promoção a diretora de serviços de investimento, com uma equipe se reportando a mim e maior responsabilidade pelas relações com os clientes. Talvez a mudança mais significativa tenha vindo nas minhas conexões sociais. Sem o dreno constante do drama familiar, eu tinha energia emocional para investir em amizades. Reconectei-me com amigos da faculdade com os quais havia perdido contato,
Aprofundei relacionamentos com colegas e até comecei a namorar novamente, depois de anos focada exclusivamente na minha carreira e na minha casa. Durante todo esse tempo, mantive um contato mínimo com minha família. Mensagens de texto breves e educadas e telefonemas ocasionais que permaneciam firmemente em território neutro. Recusei jantares de domingo e reuniões de feriados, sabendo que ainda não era forte o suficiente para manter meus limites nos antigos ambientes familiares, onde os padrões estavam tão profundamente enraizados. 3 meses após nosso confronto, algo inesperado aconteceu. Recebi um e-mail de Stella com o assunto. Sinto muito. Abrindo-o com apreensão, encontrei uma longa mensagem que mostrava a primeira autoconsciência real que eu já vi da minha irmã. Eu também comecei a fazer terapia, ela escreveu. Meu terapeuta está me ajudando a ver como eu tenho te usado como uma muleta em vez de desenvolver minha própria independência. Não estou pedindo perdão ainda. Sei que preciso conquistar isso através de ações, não apenas palavras. Mas eu queria que você soubesse que estou trabalhando em mim mesma. 2 semanas depois, ela enviou uma atualização. Havia encontrado um emprego como assistente administrativa em uma pequena empresa de design gráfico e estava fazendo aulas noturnas de contabilidade básica. 1 mês depois, ela relatou ter se mudado para um apartamento-estúdio que ela realmente podia pagar. Pequenos passos, mas significativos. A evolução dos meus pais tem sido mais lenta e complicada. Minha mãe liga semanalmente agora e, embora ainda escorregue ocasionalmente para padrões antigos, ela está fazendo esforços visíveis para respeitar meus limites. Meu pai permanece mais distante, seu orgulho aparentemente ainda ferido por minha afirmação de independência. Mas até ele começou a descongelar um pouco. No mês passado, concordei em encontrá-los para jantar em um restaurante neutro, não na casa deles, não na minha. A conversa foi por vezes tensa, ocasionalmente recaía em dinâmicas antigas, mas por baixo senti uma nova base tênue se formando. Eles fizeram perguntas sobre meu trabalho e realmente ouviram as respostas. Ninguém mencionou a casa que vendi ou sugeriu que eu estava fazendo más escolhas de vida. Pequenas vitórias, mas significativas. Quanto a mim, descobri algo profundo através deste processo doloroso. A verdadeira independência não é apenas sobre espaço físico ou autonomia financeira. É sobre a coragem de se definir fora das expectativas dos outros, de se manter firme em seus próprios valores, mesmo quando aqueles mais próximos de você discordam. Eu não sinto mais culpa por priorizar minhas necessidades. Não peço mais desculpas por estabelecer limites. Não questiono mais meu direito de tomar decisões sobre minha própria vida. Essa liberdade não veio de uma casa com meu nome na escritura, mas de finalmente reconhecer meu valor inerente como indivíduo. Eu me arrependo de vender minha amada casa? Às vezes, em momentos de silêncio, sinto falta de coisas específicas sobre ela, mas passei a entender que uma casa é apenas uma estrutura. Lar é a sensação de paz e segurança que você cria, o conhecimento de que você está exatamente onde precisa estar, vivendo autenticamente em seus próprios termos. A ironia não me escapa de que, ao tentar tomar minha casa, minha família acabou me empurrando para uma independência mais profunda e significativa do que eu poderia ter encontrado de outra forma. Ao perder algo que eu valorizava, ganhei algo muito mais valioso: minha voz, minha coragem e uma vida verdadeiramente minha. Às vezes, o maior ato de amor próprio é deixar ir o que você pensava que precisava segurar. Às vezes, o caminho para a liberdade exige se afastar da própria coisa pela qual você lutou tanto para reivindicar. E às vezes, quando outros tentam controlar sua história, a resposta mais poderosa é escrever uma nova inteiramente. Espero que minha história ressoe com alguns de vocês que possam estar lutando com dinâmicas familiares semelhantes. Você já teve que tomar uma decisão difícil para proteger sua independência? Como você lidou com isso? Deixe um comentário abaixo e lembre-se de curtir e se inscrever se quiser ouvir mais histórias sobre estabelecer limites e encontrar seu próprio caminho. Obrigado por ouvir minha jornada. E lembre-se, sua vida pertence a você e apenas você tem o direito de decidir como sua história se desenrola.